Olha, estamos a poucos dias do primeiro turno das eleições, será no próximo domingo, dia 2. E como anda então essa situação da participação feminina dentro dos partidos, no acesso dessas mulheres aos recursos do fundo partidário, na participação efetiva feminina, que há inclusive regras, critérios estabelecidos por lei para que essa participação seja garantida pelos partidos ou não? Essa é uma discussão que a gente abre agora com o advogado eleitoral, um dos mais respeitáveis advogados eleitorais do Brasil, doutor Marcelo Brabo. Doutor Marcelo, é sempre um prazer tê-lo aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, amigos da CBN. O prazer é todo meu. E a gente podendo sempre estar conversando sobre essas matérias que são tão importantes para todos nós, para a sociedade, e um tema tão palpitante vinculado ao direito eleitoral como é participação feminina nas eleições. Bem, doutor, quais são os principais elementos que precisam ser garantidos pelos partidos, por força de lei, inclusive, para que essa participação feminina seja efetiva, doutor? Elias, olha, a nossa legislação eleitoral, ela é, como eu sempre digo, ela foi criada de arremedo, né? Nós não tivemos ainda uma reforma política, eleitoral, partidária profunda e realmente determinante, que a gente pudesse criar realmente matrizes, que a gente pudesse nos guiar. Mas a participação feminina, ela vem modificando e, na verdade, a legislação ela foi secundária nessa matéria. O TSE, utilizando sempre da figura do seu poder normativo e, às vezes, evoluindo na interpretação das próprias normas e uma evolução jurisprudencial, terminou entendendo que existia a figura da fraude à cota de gênero. E isso ocasionou uma verdadeira celeuma em todo o Brasil. Inúmeros vereadores, como também deputados, chegaram a ser atingidos em seus mandatos, ao argumento de que as mulheres que participavam do pleito eleitoral, compondo aquela eventual chapa ali de candidatos a vereadores ou deputadas, eram figurantes. Então isso trouxe alguns normativos, dentre eles a distribuição dos valores do fundo eleitoral. E ficou consignado que cabe aos partidos assegurar um percentual de 30% para as mulheres. Mas é claro que, em razão de não existir punição formal ou consequências maiores na legislação, até porque a previsão dos 30% está em resolução do TSE, que se utilizou do seu poder normativo, alguns partidos terminam não cumprindo esse percentual, o que traz um desserviço, até porque é uma visão míope partidária. Porque hoje o partido que investir tanto nas mulheres como candidatas, como também nos negros, ele pode ter um percentual maior do eventual fundo partidário e eleitoral. Tem essas questões também, né, doutor? Não pode ser entendido isso como uma punição, mas como um elemento que agrega no todo partidário. Sem dúvida, Elias. Até porque o voto dado à mulher, ele é computado para o efeito do cálculo do fundo partidário eleitoral em dobro. Enquanto o voto destinado ao homem, ele corresponde a apenas um voto para cada voto dado, o voto da mulher corresponde a um voto em dois. Ele é transformado em dois. Isso tudo tem um efeito eleitoral mais na frente? Como é que é isso, doutor? Olha, Elisa, no primeiro momento, os partidos vivem de quê? Os partidos hoje brigam por fundo partidário, por fundo eleitoral e tempo no guia eleitoral. Além disso, a possibilidade de dispor da possibilidade de instar o Supremo Tribunal Federal em eventuais ações diretas de inconstitucionalidade. Então, se você tem um mecanismo que você pode agregar eventuais valores ao fundo partidário eleitoral, era uma situação a ser utilizada. Mas, infelizmente, a gente tem notícia que diversos partidos nacionalmente não têm utilizado adequadamente. Hoje a lista vai acima de 6, 7 partidos no Brasil que não têm utilizado adequadamente. E a gente espera que essa situação venha modificar. Certamente, pós-eleição, vai acontecer como aconteceu com a figura fraude cota de gênero. O Ministério Público Eleitoral, como eventuais candidatos que se sentirem lesados com essa prática, vão instar o Judiciário e certamente o Judiciário, vez mais, vai tratar sobre essa matéria.
Então, doutor Marcelo Brabo, o partido ele precisa ter um percentual de candidatas de mulheres e esse percentual ele tem direito a um percentual do total do fundo eleitoral, é isso? Isso mesmo, Elias. Como a gente tem no regramento na Lei 9.504, a gente tem uma participação mínima do gênero, quando eu falo gênero masculino e feminino, a gente tem que ter um mínimo de 30% da candidatura de cada gênero, e para isso é destinado 30% do fundo eleitoral para as mulheres. Mas só que a gente precisa, Elias, aprofundar nessa sistemática de distribuição. Porque, por exemplo, uma coisa é eu distribuir, como está acontecendo aqui em Alagoas, valores maiores para quem já é candidato e postula novamente ser reconduzido àquele cargo. Mas, às vezes, tem pessoas que não são candidatas e que recebem até mesmo maior do que aquele postulante que já ocupa um cargo. Eu acho que a gente precisava, assim, na legislação, criar um critério rígido, fixo e bem definido. Até porque o que está acontecendo, algumas candidaturas que poderiam ter viabilidade deixam de ter por falta de recurso. E essa é uma realidade, né, doutor Marcelo? Isso tudo está muito internamente, esse regramento ele não chega ao ponto de trazer consequências para o partido, para os candidatos, até por conta dessa novidade, né, em relação ao proporcional federal, proporcional estadual, no que diz respeito de não possuir mais coligações e tudo isso ser discutido internamente. Alguns partidos parecem implodir. Fico imaginando como é que é essa situação numa federação, por exemplo. A gente conta 30% da federação inteira, 30% de tudo que recebeu a cada partido que compõe a federação, doutor? Elias, olha, infelizmente o nosso sistema é esse. A nossa reforma política eleitoral ela foi muito tímida, ela terminou não tratando de assuntos relevantes e que a gente não tem regramentos próprios. Quanto à figura da federação, o que é que a legislação eleitoral diz? Que se aplica a ela os mesmos regramentos definidos ao partido. Mas não chegou a definir, numa junção dessa de federação de 2, 3 partidos juntos, se eu vou aplicar de maneira individual ou coletiva. Então fica tudo no campo aí do casuísmo. Vai caber à Justiça Eleitoral colmatar essa lacuna e dizer como é que nós devemos interpretar a norma. Essa é uma situação bastante interessante, porque é uma novidade, né? Do ponto de vista prático, a gente não tem ainda uma habilidade com a federação. O que é que deve acontecer com os votos de sobra desses partidos? O que é que deve acontecer em relação às candidaturas femininas nesse partido? A gente contabiliza a federação como sendo um só, como sendo todos os partidos ao mesmo tempo? A distribuição de verba vai ser nesse mesmo sentido? É uma situação que a gente precisa ter uma clareza um pouco maior e parece que é um cenário bastante turvo, doutor. Por demais, Elias. Isso é uma situação que nós não temos muitas respostas, ou não temos quase nenhuma respostas. Até porque a norma colocada na Lei 9.504 é isso, que se aplica à federação as mesmas obrigações, direitos e consequências aplicadas aos partidos políticos. Lembrando que a federação, como eu já disse anteriormente, nada mais é do que uma coligação, só que com um prazo maior e bem definido. O prazo, no mínimo, é de 4 anos. Mas eu não sei critérios outros, como é que vai se aplicar. Até porque o que está acontecendo em verdade nas federações? Cada partido está passando para os seus eventuais filiados os valores do fundo partidário. Não está havendo uma equivalência, repasse de valores idênticos. E não tenho visto até agora repasse dentro da federação de um partido para candidatos de outro partido. Então, infelizmente, é aquela situação. Eu crio o instituto jurídico, eu crio aquela modalidade nova, mas não tenho regramentos profundos a regulamentar a situação e a gente fica, às vezes, nesse limbo, né? Sem saber como proceder e como é que a Justiça Eleitoral mais à frente vai interpretar aquela situação. Fica aqui imaginando, para o cumprimento de cotas de gênero, no mandato coletivo, onde tem, imaginando aqui, 3 mulheres, eu tenho 3 mulheres para contar como pessoas para o cumprimento da cota de gênero, ou eu tenho uma só porque se trata de um mandato único? Como é que é isso, doutor?
Na verdade, só uma, Elisa. Eu não tenho como botar a somatório das três. Pela circunstância de que o mandato hoje coletivo criado, ele é uma ficção. Eu não tenho um único regramento em nosso sistema legal que dele trate. Muito pelo contrário. Eu já tenho, inclusive, algumas discussões relativas à fraude. Até porque, digamos que a gente faça parte do mandato coletivo, eu, você, Aldo, Antônio, e que, na verdade, apenas um vai receber o voto. Os outros, na verdade, são apoiadores. Como eu vou conduzir o meu mandato dentro da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, da Câmara de Vereadores, é uma definição minha. Mas eu não tenho um regramento próprio. Quer dizer, como é que fica o material de campanha, hein, de um mandato coletivo? Aparece quem? Quem vai receber o voto? Aparece todos que estão dentro do mandato? É um santinho que aparece com três? Como é que é isso, doutor? Olha, é uma coisa do inimaginável. Nas eleições passadas, a gente tem um exemplo muito bom aqui de mandato coletivo no vizinho estado de Pernambuco, foi feita apenas a aparição daquela pessoa que era candidata, com o receio da discussão de fraude. Aqui em Alagoas nós temos poucas candidaturas que são coletivas nesta eleição e talvez a mais conhecida de todos era o coletivo da saúde, que começou inclusive fazendo propaganda com a foto de todos, mas esse coletivo da saúde terminou desistindo da candidatura e a gente não sabe realmente a feição em relação aos outros e como é que a justiça vai interpretar. Porque seria considerado uma fraude, por exemplo, eu, na condição de candidato, botar a sua foto com o número que deveria corresponder a mim? Olha, Liz, o que é que acontece? Se colocasse apenas a minha foto, eu não tenho dúvida que a gente teria uma grande possibilidade de discussão de fraude. Mas se colocar a foto dos dois, a gente vai dizer que se trata de apoiador. Como a gente está vendo aqui em Alagoas, graçando aí nos vidros dos veículos, que fulano vota desta forma, ciclano vota desta forma. Então, nada mais é do que a identificação de um voto, o pedido de voto para aquela pessoa, utilizando a imagem de um outro. Claro, claro. O que não pode é ser um santinho com cara de santinho de um e a cara ser do outro, né? Isso definitivamente está tentando ludibriar, enganar o eleitor e definitivamente isso não é razoável. Não é, sem dúvida nenhuma. E aquela coisa, infelizmente, o que é que acontece? Os tempos estão mudando, os fatos novos da vida vêm acontecendo e a nossa legislação demora muito para acontecer. A gente está tendo uma situação que é atípica, que os fatos estão acontecendo primeiro do que o regramento. Essa é uma situação. A gente deve aprender muito com essa eleição. É uma eleição que vai ratificar ou não os partidos como sendo os elementos fundamentais e a discussão interna vai ser cada vez mais efervescente, de modo que o eleitor precisa ficar atento nos partidos e nas pessoas, e há uma série de cumprimentos, gente, de regramentos, que podem um pouco mais adiante. Depois a gente vai encontrar um momento para a gente falar sobre sobra. Como é que a gente vai, o que é sobra, de que maneira isso vai poder ser utilizado por determinados candidatos, determinados partidos, quais são os ingredientes necessários para que a gente possa, de fato, discutir, e como é que essa sobra vai se manifestar em federações. Como é que isso vai se manifestar? É um assunto bastante palpitante, como diria aqui o doutor Marcelo Brabo. Doutor Marcelo, mais uma vez a nossa gratidão, viu, pela gentileza de sempre nos atender e de nos informar. É um assunto muito vasto, o eleitor mais simples, ele tem muitas dúvidas, doutor, e a sua participação aqui na CBN sempre diminui esse balaio de dúvidas que é sempre bem recheado, doutor. Elias, eu que agradeço, um forte abraço, amigo, a todos os amigos da CBN, e dizer que o eleitoral, a dinâmica é essa. Ninguém sabe tudo, a gente tem apenas uma visão parcial daquela realidade, tentando sempre, dentro do possível, trazer uma contribuição para o esclarecimento das situações. Meu muito obrigado e forte abraço em todos.